nossa aula de hoje? E na aula de hoje nós vamos falar sobre membrana plasmática. A grande maioria das células tem três composições básicas, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. O modelo de estrutura da membrana plasmática mais aceito é o mosaico fluido. E quem determinou foi Jonathan e Gard em 1972. Então esse modelo aqui, que é o mosaico fluido, é o mais aceito e é o mais utilizado, hoje em dia. E mosaico fluido se refere às proteínas e aos lipídios. Então o fluido está relacionado aos lipídios, aos fosfolipídios, porque eles conseguem dar uma fluidez para a membrana plasmática. E o mosaico está relacionado à proteína. E o que acontece? Quando essa proteína e esses lipídios eles se movimentam, eles formam uma espécie de mosaico. Por isso, esse nome mosaico fluido e é o que é mais aceito hoje em dia. E aqui algumas características da membrana plasmática. Ela apresenta fluidez, tudo por conta do fosfolipídio, como eu expliquei lá com relação ao mosaico fluido. Porque a gente consegue, a membrana plasmática ela consegue se movimentar, ela é fluida e ela se assemelha muito a um azeite. Então, quando a gente pensar na membrana plasmática, a gente pensa aí em uma gotinha de azeite, é como se fosse aquilo ali, os fosfolipídios. De espessura, ela possui 8 nanômetros de espessura, então é muito fininha. E aí eu fico pensando assim, como é que uma coisa tão fininha, tão pequenininha consegue ser tão importante, tão vital para a nossa vida? É incrível, né? E ela possui 8 nanômetros e quando a gente vai comparar, porque às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, o que é 8 nanômetros? A gente fica meio perdido, com relação a isso. Mas só para a gente ter uma base, pega aí uma folha de papel ofício. Essa folha de papel ofício, se a gente colocar 8.000 membranas, a gente consegue essa espessura aí da folha de papel de ofício. Então, você imagine uma membrana como é. Se 8.000 eu formo, esse papel, imagine uma. É muito fininha, é muito fininha. E ela possui uma bicamada lipídica, são duas camadas justapostas de fosfolipídio, que eu mostrei aqui, estou mostrando aqui para vocês na imagem. Então, isso aqui é um fosfolipídio, então aqui a cabeça do fosfolipídio e aqui a perninha dele, fazendo uma analogia, tá? Então, aqui na cabeça, a gente tem a parte hidrofílica, que é a parte que tem afinidade com a água. E na perninha, na cauda desse fosfolipídio, nós teremos a parte hidrofóbica, que é a parte que não tem afinidade com a água. Então, em uma parte eu tenho afinidade com a água, em outra parte eu não tenho afinidade com a água. A cabeça, essa parte que é hidrofílica, ela é composta de fosfato e de glicerol. E a parte que é hidrofóbica, ela é composta por ácidos graxos. Isso aí já justifica, quando a gente fala, óleo e água não se mistura. Então, tem muito disso, aqui para que a gente consiga entender mais ou menos. E aqui ao lado, na imagem, nós temos as duas camadas, a bicamada de fosfolipídio. Aqui onde eu tô com o mouse é o fosfolipídio, Então, o primeiro fosfolipídio. E aqui abaixo nós temos o segundo fosfolipídio. Então, a camada hidrofóbica tá para dentro e a camada hidrofílica tá para fora. Por que a gente tem essa composição? Do que não tem afinidade com a água está dentro e o que tem afinidade com a água está fora. Porque a água é fundamental para que ocorram as trocas. E a membrana plasmática é ela que vai fazer com que a gente coloque substâncias na nossa célula e que leve substâncias embora. Então, ela vai fazer essa seleção. E a gente vai falar sobre a função da membrana plasmática. Então, como função, é importante que eu tenha afinidade com essa água para que eu consiga fazer essas trocas. E aí nós vamos perceber que sempre que eu precisar de ter essa interação com o meio, eu terei uma parte que é
hidrofílica. Então, ela vai ter afinidade com a água, enquanto que a parte que não tem afinidade com a água, ela vai ficar na parte de dentro. Também pode ser chamada de polar e apolar, certo? Então, quando a gente fala, né, a substância apolar, quer dizer que a substância é hidrofóbica, ela não tem afinidade com a água. E quando a gente fala de polar, pode ser chamada também de hidrofílica e ela tem afinidade com a água. Uma característica importante dos fosfolipídios é que eles são moléculas anfipáticas. E o que isso quer dizer? É simples, é isso que a gente acabou de falar. É uma molécula que ela tem afinidade com a água e ela não tem afinidade com a água ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma parte, né, que tem afinidade e eu tenho outra parte que não tem afinidade. Isso se chama, né, molécula anfipática e é uma das características do fosfolipídio. O fosfolipídio, ele é composto, né, por glicerol, 2 camadas de ácido graxo e o fosfato. Então, aqui na cabeça tem a parte, né, do fosfato, tem a parte do glicerol aí associado e na cauda a gente tem o ácido graxo e compondo, né, fazendo essa composição e dando esse diferencial da parte de dentro não ter afinidade com a água e a parte de fora ter afinidade com a água. E outra substância que compõe a membrana plasmática são as proteínas. E aí nós temos as proteínas periféricas e nós temos as proteínas integrais. As proteínas periféricas, elas ficam inseridas na camada lipídica. Então, elas estão aqui do lado de fora, né, na membrana. Olha só aqui de roxinho, para vocês terem uma visualização. Estou marcando aqui de vermelho para que vocês consigam visualizar também. Isso aqui são proteínas periféricas. Elas não atravessam a membrana, que já é diferente das proteínas integrais. As proteínas integrais, elas atravessam a membrana, que é essa figura aqui, né, que eu estou mostrando para vocês. Estou pintando ela aqui de vermelho, mas ela é meio roxinha. Então, ela atravessa a membrana. Por quê? Porque ela vai fazer parte do transporte. Ela vai selecionar, eita, isso aqui é para entrar, isso aqui é para sair da célula. Então, ela vai ajudar nesse transporte. Por isso que ela atravessa a membrana, para que ela tenha contato com o meio intercelular e com o meio extracelular. As proteínas periféricas, elas não atravessam, elas ficam lá ao redor, né, da membrana, só na parte lipídica, e a qualquer momento elas podem se soltar. São independentes, então elas podem sair ou podem continuar lá, a depender, né, do que aconteça, a depender do que for, se ela for recrutada, enfim, a depender da demanda, né, ela sai ou ela continua aí na membrana plasmática. Já as integrais, elas ficam aí com frequência, tá? Então elas ficam aí sempre porque é o papel delas. A gente precisa, né, dessas proteínas transportadoras para elas poderem colocar substâncias, retirar substâncias de dentro das nossas células. E quais são as funções, né, das proteínas? Elas têm a função de passagem de substâncias. Como eu falei, né, algumas substâncias elas não conseguem passar pela camada ali do fosfolipídio, então ela precisa dessas proteínas para poder fazer o transporte. É como a glicose. A glicose ela precisa, né, se ligar nessas proteínas para que ela seja colocada dentro das células. Então, a gente sempre vai precisar delas para poder fazer esse transporte. Elas podem atuar também como enzimas. Elas fazem a transdução de sinal. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela tem a capacidade, algumas proteínas, né, elas têm a capacidade de pegar um sinal mecânico e transformar esse sinal em um sinal químico ou em um sinal elétrico. Só para que vocês consigam visualizar, quando entra uma poeirinha no nosso nariz, é um sinal mecânico. Então, entrou uma poeira aqui, a gente vai, espirra, né? Só que essa poeira, ela já ativou, né, algumas proteínas. Essas proteínas, elas geraram sinais químicos, sinais elétricos, para que o nosso corpo, ele reagisse. Então, é só essa conversão, tá? Essa transdução de sinais, que é a função, né, das proteínas, é isso. É pegar um sinal mecânico e transformar ele em um sinal químico ou em um sinal elétrico. As proteínas, elas são responsáveis também pela comunicação celular. A gente sempre fala, né, que as células, elas se comunicam. Uma célula vai avisando para outra, é como se fosse um telefonezinho sem fio, que aconteceu uma coisa aqui e aí a gente vai passando e vai passando e vai passando e vai passando e vai passando. É a mesma coisa. E quem faz isso é o papel das proteínas, fazerem, né, essa comunicação aí celular
para que consiga, né, deixar o ambiente ali em equilíbrio. Então, teve alguma desordem, aconteceu alguma alteração, começa essa liberação, né, de fatores, e aí estimula nessa comunicação celular, enfim. Outra função é o reconhecimento celular. Então, as proteínas, elas têm a capacidade de reconhecer outras células. Então, por exemplo, quando a gente está lá, né, na barriga da mãe, quando a gente esteve, né, na barriga das nossas mães, que a gente era um feto, como é que acontecia para as células elas saberem que uma era epiderme, que a outra era células do fígado, que é tudo disso, das proteínas, né? Então, as proteínas, elas conseguem reconhecer e elas falam, opa, ó, você é do rim, vá pro rim. A outra fala, ei, você é do tecido epitelial. E aí ela começa a reconhecer, né, outras células e cada uma, né, assumir o seu lugar de origem. As proteínas, elas também conseguem fazer ligações entre células. Então, elas conseguem unir, né, células com células. É bem interessante essa parte também. Agora, olha que coisa interessante, né? As proteínas, elas são diferentes a depender da região do corpo. Então, a depender, na pele a gente tem um tipo de proteína, no rim a gente tem outro tipo de proteína, porque tudo vai depender, né, do lugar e do papel que ela vai desempenhar. E aí, cada uma, né, e aí a gente vai ter essas características diferentes a depender da região. Os carboidratos, eles também fazem parte, eles também compõem a nossa membrana celular e eles são responsáveis também pelo reconhecimento celular. E podem estar livres, então tem lá os carboidratos ao longo da membrana plasmática, e esses carboidratos, eles podem também estar ligados a proteínas ou então a lipídios. Se eu tiver a união, né, de um carboidrato com uma proteína, eu vou ter uma glicoproteína. Se eu tiver a ligação do carboidrato com o lipídio, eu vou ter um glicolipídio, certo? E aí nós temos aqui, como mostra a figura, ó, o colchete aqui de vermelho para que vocês possam ver. Essa partezinha aqui é o glicocálice. São os carboidratos, né? E eles são responsáveis por reter os nutrientes, por reconhecer as células. E o mais legal de tudo é que cada pessoa tem um glicocálice diferente e único. Eu tenho um, você tem um, seu marido tem outro, meu marido tem outro. Cada um tem um tipo, né, de glicocálice. De glicocálice. Isso é como se fosse a nossa digital. Pronto, como se fosse a digital. Digital cada um tem uma, né? Aqui é a mesma coisa. E é por isso que ocorre a rejeição de transplante. Por que os órgãos, né? A gente não encaixa, pega o seu órgão, o meu e dá tudo certo. Justamente por isso, porque como esse glicocálice, ele é diferente de um indivíduo para o outro, o corpo não reconhece. Então, quando eu pego um rim de uma pessoa e coloco no meu, possa ser que não reconheça. E aí a gente precisa encontrar glicocálices que sejam similares para que a gente consiga fazer um transplante aí bem sucedido. Mas ainda assim, é tipo rezando para que tudo dê certo, para que o corpo, né, ele não rejeite aquele órgão, né, que foi inserido ali, mas tudo por conta desse glicocálice, porque ele consegue reconhecer as células. Nas células animais, nós temos também a presença do colesterol. O colesterol é bem interessante. Se a gente ficasse lá exposto, né, se a gente ficasse exposto no ar-condicionado, gelando, se a gente fosse para um lugar que tivesse muito frio e a gente congelasse, como é que as nossas células elas iam fazer a comunicação? Se elas iam congelar e não ia ter essa fluidez que é necessária e que a membrana plasmática possui. Como é que ia ficar? Imagine, a gente ia tudo morrer. Mas a gente tem, né, o colesterol. Então, o colesterol ele serve aí como um estabilizador térmico para as membranas. Então, ele consegue manter a temperatura quando a gente se expõe, né, a baixas temperaturas. Ele consegue manter a temperatura daquela membrana, fazendo com que ela continue a sua fluidez, continue a fazer as trocas e não interfira, né, não prejudique a célula, não
não mate, né? Porque pode morrer se a gente não tiver troca, se a gente lesionar nessa membrana, a gente promove uma morte dessa célula, a gente promove uma morte celular. Então, tudo isso para poder manter, garantir ali a célula funcionando. E aqui, né, nós temos, aqui na imagem, nós temos a membrana plasmática com tudo que a gente viu. Então, nós temos aqui o colesterol, que vai auxiliar na regulação, né, da temperatura dessa membrana, não vai deixar que ela congele, porque ela precisa ser fluida. Então, o colesterol, ele tem esse papel aí. Os fosfolipídios, então aqui na cabecinha é a parte que tem afinidade com a água. A parte de dentro é a que tem, a que não tem afinidade com a água. E é sempre assim, tá? Reparem que tanto para dentro da célula quanto para fora da célula, nós temos somente a parte que tem afinidade com a água. O nosso corpo, nele, é constituído de água em sua maior parte. E a gente precisa dessa água para poder fazer as trocas, para que tudo aconteça da forma correta. Então, eu preciso de afinidade com essa água. Inclusive, aí deixa eu só falar aqui a proteína, né? Então, tem aqui a proteína integrais, né? Que é essa daqui, laranjinha, botei aqui de vermelho. Mas só falando da proteína, as proteínas, elas são formadas por aminoácidos. E olha que interessante, esses aminoácidos, nós também temos aminoácidos que têm afinidade com a água e nós temos aminoácidos que não têm afinidade com a água. E nessas proteínas aqui, integrais, esses aminoácidos, eles vão estar nas extremidades, porque eu preciso fazer essa interação, eu preciso trazer substâncias para dentro. E quando ele abre os canais, porque aqui nessas proteínas, né, são abertos canais para que a gente consiga passar a substância. E quando esses canais eles são abertos, o que está ao redor desses canais é tudo aminoácidos que têm afinidade com a água, aminoácidos polares, para que tudo consiga, para que essa troca nela consiga ser feita. Então isso é bem interessante. Aqui nós temos as proteínas periféricas. Aqui, botando aqui de vermelho, que fica por cima da membrana, tá vendo? Na parte lipídica. Então, ela fica lá na membrana. Nós temos aqui o carboidrato, né, ligado ao lipídio. Nós temos aqui em amarelo. Nós temos o carboidrato ligado à proteína. Aqui o carboidrato, né, em amarelo e a proteína em laranja. E aqui é a constituição das nossas células. Então, percebam que ela tem uma bicamada de fosfolipídio. Então, eu tenho 2 fosfolipídios juntos, unidos. Eu tenho colesterol, glicoproteínas, glicolipídios, proteínas. E essa aqui é a constituição da nossa membrana plasmática. E qual é a função da membrana? A função da membrana, a primeira função, é revestimento celular. Então, a membrana, ela faz com que essa célula, tudo que esteja dentro da célula, fique protegida. Ela define a extensão da extensão celular, né? E ela vai criar um compartimento interno para que tudo funcione e mantenha, né, o equilíbrio dentro da célula. A gente vai ver em outras aulas como é por dentro das células. Dentro das células a gente tem várias organelas e cada organela ela tem a função, né, de fazer alguma coisa dentro daquela célula. E é isso que faz com que a célula funcione. Então, se a gente não tivesse esse compartimento, se a gente não tivesse essa proteção, como que aquilo ali ia funcionar? É como se a gente tivesse, como se a gente estivesse em um país. Então, estamos aqui no Brasil. E a membrana é justamente a fronteira que vai falar assim, ó, você pode entrar, ó, você pode sair, ó, você não pode entrar aqui no país, ó, você tem que sair do país. Então, a membrana funciona justamente dessa forma. E dentro da membrana, e agora dentro do país, né, a gente tem o quê? Cidades, e cada cidade funciona. E tudo vai acontecendo, não é verdade? Então, é como se fossem as organelas, como se a nossa célula fosse o país, a membrana fosse a fronteira do país e dentro as cidades, os estados funcionando, são as organelas que funcionam para que o país, os estados, né, eles funcionam para que o país funcione
E aqui no caso das células é assim, as organelas funcionam para que essa célula funcione. Então a primeira função da membrana plasmática aí pra gente é de revestimento celular. Então ela faz essa proteção, ela define qual vai ser a extensão daquela célula, ela cria um compartimento para que essas organelas, né, elas funcionem e elas mantenham a célula, né, funcionando em equilíbrio, mantém a manutenção ali, tudo direitinho, tudo acontece ali dentro. Outra função é que a membrana plasmática ela permite interações celulares. Então, ela vai se comunicar com outras células, comunicação celular, e ela vai se comunicar também com o meio. O que está acontecendo aqui? Ó, estou vigiando aqui tudo que está acontecendo. Ela se comunica com o meio e ela se comunica também com outras células. Então, ela permite nessas interações celulares. Outro ponto é permeabilidade seletiva. Essa daí é importantíssima. Eu nem vou falar mais que é importante, porque tudo é importante. Tudo é importante. Eu fico assim querendo passar isso para vocês, né? Para que vocês não pensem nunca que isso é mais importante do que aquilo. Não, tudo é importante. Então a gente precisa de tudo para que isso funcione, né? Então, para que a gente aplique bem os nossos procedimentos, para que a gente se dê bem, né? Seja uma profissional de sucesso, a gente precisa também entender essa parte fisiológica. E é microscópica, né? De forma bem aprofundada. No final da aula, inclusive, eu vou mostrar para vocês por que você precisa aprender sobre membrana plasmática. Por que você precisa entender sobre o funcionamento, o que é a membrana plasmática, qual a função dela e como é que isso vai ser aplicado na nossa estética. Eu vou falar isso já para vocês. E aí, né, voltando aqui, a parte da permeabilidade seletiva. Então, com a permeabilidade seletiva, a membrana ela tem o poder de selecionar quem vai entrar e quem vai sair da célula. Ó, essa substância entra, essa substância sai, entra água, entra sais minerais, sai sais minerais. Então, ela escolhe inteligentemente o que precisa entrar e o que precisa sair das nossas células. Ela também detecta estímulos do meio externo e essa detecção, né, ela vai desencadear várias respostas fisiológicas internas e diversas. Então, a gente consegue, né, sinalizar bactéria, vírus, tudo isso, né, a gente consegue essa sinalização e ali nós vimos que isso também é papel do glicocálix, né? Então ele vai detectando ali tudo para poder estimular uma resposta, né, do nosso corpo. Então esses estímulos, né, do meio externo, essa membrana ela consegue detectar e aí ela estimula respostas fisiológicas do nosso corpo. Aí vocês perguntam, Nath, para que eu quero saber sobre membrana plasmática? Ah, não, para que? Eu não preciso saber disso não. E aí eu te pergunto uma coisa. Você sabe por que a gente sua? Por que nós suamos? Então, a gente sua para poder reduzir a temperatura do nosso corpo, correto? Então, quando a gente está exposta, né, a altas temperaturas, ao calor, a gente começa a suar para poder fazer com que a gente mantenha o equilíbrio da nossa temperatura. É uma tentativa, né, do corpo de fazer com que a gente volte ao equilíbrio. E aí a gente sua. Mas de onde é que vem essa água? O que acontece? Como é que vem esse suor? Como que o suor surge? O suor, gente, essa água, ela vem de dentro das células. Então, quando a gente está exposta a temperaturas altas, tem uma proteína na nossa membrana plasmática que a gente conhece, que são as aquaporinas. As aquaporinas são proteínas que estão ali nas membranas, então são proteínas transmembranares que vão fazer com que entre ou saia água. Ela faz a abertura ali de canais e aí a gente tem a saída ou a gente tem a entrada de água para dentro da célula. Aqui no caso do suor, né? Então quando a gente está lá exposto a altas temperaturas, as aquaporinas, deixa eu botar aqui de amarelo até para vocês lembrarem bem desse nome aqui. Com certeza vocês já viram esse nome. Tem vários cosméticos, inclusive, que ativam essas aquaporinas. Então, eles ativam as aquaporinas para poder facilitar, né, a entrada de água nas células. E aí, as aquaporinas, elas vão formar ali um canal
E quando ela forma esses canais, a gente tem a saída de água e a saída também de sais minerais de dentro da célula para a glândula sudorípara. Então, as aquaporinas, né, são proteínas que vão ali estar na membrana plasmática. Ela vai fazer o canal, fazendo esse canal, essa água ela vai sair de dentro das células junto com os sais minerais, vão se deslocar para a glândula sudorípara mais próxima e aí a gente vai ter o suor. E aí a gente vai eliminar, né, essa água e esses sais minerais, o suor, né? É dessa forma que a gente sua. Deixa eu ver só se eu volto aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem. Então, nós temos aqui a membrana plasmática. Digamos que essa proteína aqui integrada, que eu estou fazendo uma setinha, ela seja uma aquaporina. Uma aquaporina. Vixe, hoje minha letra tá terrível. Uma aquaporina. Então, eu fui submetida a altas temperaturas, tá muito calor, tô com muito calor. O corpo, ele vai precisar regular a temperatura desse corpo e aí eu vou precisar eliminar água e eliminar sais. Então, o que é que essas aquaporinas, elas vão fazer? Elas vão formar um canal, vocês estão vendo aqui esse canal? Deixa eu botar ele de vermelho, porque essa cor aqui não pegou, não. O amarelo não pegou, não. Ó, aqui de vermelho, isso aqui é um canal, ó. As proteínas, elas vão abrir esse canal e aí nós teremos a saída de água e de sais minerais por essas proteínas, por essas aquaporinas, através da membrana, né? Então, a gente tem a saída e esse material, né, essa água e esses sais minerais, eles vão se deslocar para a glândula sudorípara e vão sair pelos poros. E aí, a gente vai suar. Então, é dessa forma, né, que a gente sua. E olha aí a importância da gente entender, né, sobre a membrana plasmática na nossa aplicação. Porque a gente fala sobre isso, né? A gente utiliza cosméticos com aquaporinas, e aí agora a gente já sabe o que é aquaporina, já sabemos qual é o papel da aquaporina, onde é que ela está localizada? Na membrana plasmática. Aí outro ponto, né, para que a gente consiga associar, né, a membrana plasmática e a nossa prática clínica, é com relação ao HIFU, a ultrassom de alta intensidade. O ultrassom de alta intensidade, vocês já pararam para pensar o que é que ele atinge? O que é que ele afeta? Qual a área celular é afetada pelo HIFU, pelo ultrassom de alta intensidade? O ultrassom de alta intensidade, ele vai promover uma cavitação estável. Então, a gente vai ter, né, a formação de bolhas de ar, de gás, em um meio, e aí, nesse caso aqui, é uma cavitação estável. Então, ela vai ser de forma tão violenta que ela vai colapsar e ela vai implodir, ela vai promover uma implosão dessas microbolhas. E com essa implosão, eu tenho um rompimento, a gente provoca, né, o rompimento da membrana plasmática. Então, com o HIFU, nós fazemos o quê? Rompemos a membrana plasmática dos adipócitos, não é? As células de gordura. E aí, quando eu tenho o rompimento dessa membrana plasmática, eu tenho um extravasamento de todas as substâncias que estão contidas dentro da célula. E eu tenho também a entrada, né, de tudo que está ali naquele meio extracelular. Então, olha aí que causa, a gente acabou de matar aquela célula. Imagine se a gente tivesse aqui em nossa casa, pronto, você está em sua casa, fazendo uma analogia agora, tá? Você está em sua casa. Sua casa é a célula. O nosso muro, o muro da nossa casa é a membrana plasmática. E aí a gente tem uma tsunami. Vem aí uma onda gigante e invade a nossa casa, derruba o nosso muro. A gente vai perder tudo, né? A gente vai perder membrana plasmática, o muro, a gente vai perder os móveis, a gente vai perder, aqui no caso, as organelas. Então, perde tudo. Elas morrem. E aí, no HIFU, a gente consegue, né, promover isso, porque a gente rompeu essa barreira e aí a gente não tem mais o equilíbrio da célula. Entrou várias coisas, saíram várias substâncias, então a gente já não tem mais essa célula funcionando, né? A gente vai ter a morte dessa célula, a necrose. Outro ponto
sobre a membrana plasmática é com relação à permeação dos ativos. A permeação transcelular ou a permeação intracelular, ela ocorre através dos corneócitos por dentro da célula. Então, essas substâncias, né, elas vão interagir, né, com o grupo polar ou então com o grupo apolar e elas vão conseguir permear. Elas vão conseguir passar por dentro da membrana, aí passou por dentro da membrana, entrou ali na célula, saiu pela membrana, entrou pela membrana de outra célula, saiu pela membrana de outra célula, e aí ela vai fazendo essa passagem. Então, a membrana plasmática, ela serve também para a gente para permeação de ativos. Não é ela que vai selecionar o que vai entrar da nossa célula, então ela vai selecionar também o que vai entrar. A gente está colocando ali um monte de ativo. Ela fala, epa, peraí, esse aqui tem afinidade comigo, esse aqui vai precisar de uma proteína para poder entrar, esse aqui pode passar, esse aqui não. Ela que vai decidir, certo? E aí, para que eu deixe aí uma sementinha plantada na cabeça de vocês, o nosso corpo é constituído todo por célula. Então, se a gente está com a nossa pele íntegra, é porque as nossas células estão funcionando. Se o nosso corpo está funcionando, é porque as células estão funcionando. E se as células estão funcionando, é porque a membrana está permitindo que o meio esteja propício para que ela funcione. Então, é muito importante que a gente entenda, né, as funções da membrana, que a gente consiga visualizar aí como é constituída essas membranas, quais são as substâncias que fazem parte, por quê, qual o papel de cada uma delas. E aí a gente consegue melhorar, né? Tanto melhorar o nosso entendimento com relação à nossa prática clínica, como o entendimento do corpo de uma forma geral. Agora a gente já sabe, né, qual é o papel da membrana plasmática com relação ao suor. Já sabemos o papel da membrana plasmática com relação à necrose dos adipócitos promovido pelo ultrassom de alta intensidade. Já sabemos também sobre a permeação de ativos, né, que essa membrana ela vai fazer a escolha aí, o que é que vai entrar, o que não vai entrar. Então essa aí é a importância. E aí, concluindo, né, para que saber sobre a membrana plasmática? Para a gente entender o mecanismo de ação das nossas eletroterapias, entender sobre a permeação de ativos, entender sobre a comunicação celular. Às vezes a gente faz um procedimento e aí é superficial, mas a gente não entendeu por que teve uma reação lá dos melanócitos. Nath, eu fiz um tratamento superficial. Por que o melanócito ele reagiu desse jeito? Por quê? Porque a sua célula lá, o seu queratinócito, ele tem membrana, essa membrana tem proteínas, tem todas essas constituições aí que a gente falou, que vai gerar um sinal, uma comunicação e vai passar para outra célula, que vai passar para outra até chegar nos queratinócitos e o queratinócito reagir. Então a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Não é porque a gente está fazendo alguma coisa superficial que não vai repercutir no nosso corpo, né, de uma forma geral. Não, repercute sim. E para vocês entenderem um pouquinho mais também, imagina que se a gente for fazer uma massagem, quando a gente faz massagem, né, a gente tem vários receptores na nossa pele. E a depender do toque, a depender da pressão, a depender do tempo que a gente fica pressionando, tocando, a gente ativa alguma coisa, a gente ativa algum receptor, a gente ativa inclusive, né, e principalmente o sistema nervoso. Então olha aí como essa comunicação vai acontecendo. É incrível, não é porque a gente está aqui que não vai repercutir mais profundamente, repercute sim. E aí é importante, né, a gente saber disso para que a gente tenha cuidado muito maior nos nossos atendimentos e com os nossos clientes. Saber da membrana plasmática para a gente poder entender o funcionamento da pele e do organismo e entender também como é que o corpo funciona e como a gente se mantém vivo. Então, vejam aí a aula, se vocês não entenderam alguma coisa, reassiste, manda mensagem aqui para mim e a gente vai ter outras aulas, né, falando sobre isso. Nós vamos falar, inclusive, sobre o transporte celular. Então, como é que existem, né, os transporte ativo, transporte passivo, com gasto de energia, sem gasto de energia. A gente vai entender tudo isso aí
logo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, deixa aqui, eu vou ter o maior prazer em te responder. E tô te esperando na próxima aula. Beijos!